Bom, outro assunto que mencionaram e que eu achei assim, bem delicado de falar, mas eu resolvi falar porque eu passei por isso, foi alguma menina me perguntou, me desculpa, eu não anotei o nome, mas ela falou, Carol, eu quero muito ser au pair, mas a minha mãe não deixa. Aí eu fiz. E aí ela perguntou o que você acha que eu deveria fazer. Aí eu, então, passei por isso já. Mas aí eu vou falar da minha experiência e você vê se tem alguma coisa a ver com você, se você pode, né, tirar alguma coisa que possa lhe ajudar. No meu caso, o meu pai não queria, mas o meu pai não concorda com nada, certo? Assim, em relação a mim, em relação a coisas que eu queira fazer. E eu não sei, eu sei que ele não concorda nunca com nada. A palavra favorita dele é não. Então, isso vai depender de você. Então, eu vou falar da minha relação com ele. Eu tive que conquistar aos poucos tudo que eu quis fazer na minha vida. E foi dependendo muito da minha idade, entendeu? Quando eu cheguei numa idade que não adiantava mais ele falar um não, que sem cabimento nenhum, porque quando eu quero uma coisa e quando aquela coisa faz sentido e não tem assim sentido nenhum você discordar porque você vai se passar por louco, não tem quem faça eu desistir, entendeu? Então tudo na minha vida foi meio assim com meu pai. Eu dançar, minha dança sempre fui eu que tive que pagar, porque meu pai não queria que eu dançasse. Não me pergunte por quê. Quando eu jogava handball, ainda bem que eu não tinha que pagar, eu jogava pela seleção do colégio, mas ele botava todos os obstáculos do mundo. Não me pergunte por quê. Fiz teatro, porque tudo que eu fazia era perca de tempo pra ele, entendeu? Eu não vou entrar profundamente na minha relação com meu pai, mas basicamente ele não concordava com nada que eu fizesse além de viver dentro de casa. Se eu tivesse alguma coisa que me fizesse ir ali na esquina, ele já não concordava, entendeu? Era bem assim, possessivo, ciumento. Mas aí quando eu cheguei em uma idade que eu era assim, bem já independente, que eu tinha o meu carro, que eu comecei a trabalhar e tinha meu dinheiro, aí não tem pra onde correr, entendeu? Não adianta você dizer um não, que você vai virava pra ele dizer assim, hã? Oi? Por quê? Não tem motivo. Não tem motivo? Tipo, antes ele dizia não, eu por quê? Ele falava mil coisas sem pé nem cabeça e eu baixava a cabeça. Hoje em dia, ou até antes, né, tipo uns 2 anos atrás já, se ele dissesse não, aí eu, por quê? Aí ele falasse uma coisa ou não falasse nada, eu disse, não tem motivo? Então tá, tchau. Sabe? Era só porque a palavra preferida dele é falar e fala não primeiro. Então, toda vez que eu ia perguntar alguma coisa pra ele, eu já sabia que ele ia falar não primeiro. É assim, meu pai é igual a mulher, entendeu? Programado falar não. É programado falar não. Então, eu já sabia que quando eu viesse com a história de ser au pair, ele ia enlouquecer, né? Ia pirar o cabeção. O que foi que eu fiz? Eu quis incluir ele em tudo. Quando eu fui pra minha primeira palestra de au pair, eu convidei ele pra ir comigo. Certo? Pai, tem esse programa de intercâmbio, que ele não sabia o que era ainda, que eu tô querendo fazer, e vai ter uma palestra falando sobre, dando todas as informações, e eu queria que você fosse comigo. Ele disse que ia. Não foi. Eu fui sozinha. Peguei um ônibus, nessa época eu não tava de carro ainda, não sei, não lembro. Eu tava de carro, mas eu não pude usar o carro no dia, não sei porque ele saiu no carro pra eu não ir, como se não existisse transporte público na cidade. Peguei, mas só que era tarde, sabe? A palestra terminava tarde, não tenho problema nenhum com isso também. Eu não deixava nada me atrapalhar. Então, peguei o ônibus e fui sozinha, assisti a palestra, peguei todas as informações, todos os papéis, cheguei em casa, ele estava em casa, não foi. Perguntei pra ele por que ele não foi. Ele deu uma desculpa esfarrapada. Eu também já sabia que ele ia dar uma desculpa esfarrapada. Peguei todos os papéis e disse assim, o senhor não foi, mas eu trouxe todas as informações aqui. Pode ler. Aí ele leu, achou muito interessante, disse que me apoiava,
Eu já fiquei, vixe, nossa, né? Disse que me apoiava, achava muito boa a ideia, blá 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 blá, que eu ia para os Estados Unidos, que eu ia aprender inglês, essas coisas, que eu ia ter, né, um dinheiro para estudar, ia trabalhar. Aí perguntou quando é que eu queria ir, quando é que eu tava planejando ir. Até tudo aí tava na paz e amor. Eu achando tudo tão fácil, né? Aí eu disse que queria ir no final do ano, ou no começo do outro ano, que no caso isso foi em 2009. E eu disse, no final desse ano, no começo do próximo. Aí a casa quase cai. Mas você vai, e a sua faculdade? E aí começou a botar todos os problemas do mundo no meio disso. E aí eu sabia que a guerra estava declarada. Mas ele ficou guerrilhando sozinho. Porque eu tinha o apoio de toda a minha família. Minha mãe me apoiava, meus tios me apoiavam, os meus tios, os gênios da família, as pessoas que são centradas, as pessoas que têm trabalho, responsabilidade. Não que meu pai não tenha, mas sempre tem aqueles modelos da família, né? Que são as pessoas perfeitas. Todos eles me apoiavam. Todos eles disseram, eu lhe ajudo, eu lhe dou dinheiro se você quiser, mas vá, porque isso vai ser muito bom pra você. Minha avó me apoiava, minha avó que é a pessoa que sente mais minha falta, minha avó me apoiava, todo mundo me apoiava, todo mundo. Tem um tio meu que trabalha na Receita Federal de Brasília, que é um dos modelos da família. Ele teve que vir pra minha cidade, que no caso, porque sempre todo ano ele vai. E teve um dia que ele conversou, ele tirou o dia pra conversar com meu pai sobre isso. Porque o meu pai chegou ao ponto de não falar mais comigo. Ele chegou ao ponto de não me dar mais nada, assim, de dinheiro, essas coisas, mas também não precisava. Tipo, eu trabalhava, mas eu não ganhava esses absurdos. Eu gastava com combustível, sabe? Mas eu fazia de tudo pra não pedir um centavo ao meu pai. Eu tinha que pedir, eu pedia a minha avó, eu pedia ao meu amigo, eu pedia pra qualquer pessoa, mas eu não pedia pra ele, pra não dar motivo, entendeu? Porque ele dizia, eu lhe dou tudo, você tem que me obedecer, entendeu? Se eu digo, eu pago tudo pra você, se eu digo que você não vai, você não vai. Sabe aquelas coisas assim, bem patriarcal dos anos 20? Pois é, meu pai. Mas eu não ligava pra isso, sabe? Passou do tempo que isso já me afetava. Não me afetava mais. Sabe? Porque não tinha motivo, não tinha coisa no mundo. Não fazia sentido, entendeu? Ele não me apoiar. Porque era uma coisa que era boa pra mim, uma coisa que me crescer. Mas eu expliquei 1000 vezes pra ele, né? Mas não adiantava. Tipo, a gente brigava. Ele falava, gritava. Então, tipo, não adiantava. Mas todo mundo. Aí minha tia disse assim: Carol, não fala mais nada, certo? Vai fazendo. Vai fazendo do seu jeito. Você não tem dinheiro? Você não tá trabalhando? Tô. Você tem dinheiro pra pagar? Tenho. Você vai precisar de ajuda? Vou. Que eu não tenho o dinheiro todo. Eu lhe ajudo. Tá. Então vai fazendo. Eu tive que fazer meu passaporte. A minha tia pagou meu passaporte pra mim. Porque na época eu não tava trabalhando, ganhando um dinheiro muito bom. E eu tinha que pagar, tipo, combustível, tinha que pagar outras coisas. Então ela pagou o passaporte pra mim. Eu lhe dei o passaporte. Ela me fez o passaporte. E me ajudava em outras coisas, certo? Todo mundo me ajudou. Toda a minha família me ajudava. Então eu tive esse apoio contra o meu pai, certo? Eu acho que se eu não tivesse esse apoio da minha família, eu acho que eu não tinha conseguido, não tinha ido à frente. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que ia ser bem mais difícil. Então eu tinha esse apoio deles e me ajudou muito. Eu continuei fazendo todo o processo, não falava nada pra ele. Era como se não existisse isso. Não, como se você não. Tanto que teve um dia que ele disse assim: Sim, Carol, e aquele negócio do seu intercâmbio e tal? Como é que tá? Você desistiu mesmo? Como se eu não tinha mais falado mais no assunto. Não falava mais nada. Aí eu disse: Não desisti não. Já fiz minha inscrição, já estou online, só estou esperando conversar com as famílias. Aí o assunto voltava tudo de novo. E aí, você vai deixar sua faculdade? Vai fazer o que com a sua faculdade? Todo o dinheiro que eu paguei da sua faculdade, blá 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 blá, coisa de pai, entendeu? Eu já tinha explicado 1000 vezes pra ele sobre aquele mesmo assunto. Então eu virei pra ele nesse último dia e disse assim: eu não vou mais falar sobre isso, certo? Respeito a sua opinião.
e espero que você respeite a minha. Eu tenho apoio de todo o resto da família. Sinto muito, mas eles não veem, ninguém vê motivo de você ser contra, porque não faz sentido nenhum, e você sabe tudo que pode acontecer. Eu já lhe expliquei como é que vai ser tudo, e eu não vou mais discutir sobre isso. Não vou mais, porque você só quer motivo pra brigar, certo? Não discutia mais. E aí eu acho que no dia que meu tio conversou com ele, ele ficou mais calmo, sabe assim? Ele ficou mais... Ele começou a ver as coisas, porque não adiantava eu falar. Teve que vir uma pessoa de fora pra falar com ele e tal. E aí ele veio conversar comigo e tudo mais, mas mesmo assim, sabe? Toda vez ele veio, ele falou, tudo fez tão sentido pra ele. Mas mesmo assim, lá no fundo, o prazer dele é brigar comigo, entendeu? Então, sempre vinha aquela faísquinha pra jogar alguma coisa pra ser motivo de briga. E aí eu sempre cortava. E mudava de assunto, dizia que tinha alguma coisa pra fazer, saía, ou então saía e deixava ele falando sozinho. Mas também depois a gente não falava mais sobre o assunto. Mas teve um dia que foi muito bom, foi no dia que eu fechei com a família. Antes de eu fechar, eu tava conversando com essa família, eu tinha assim, né, o sentimento de que eu ia fechar com essa família. Então eu escrevi uma carta pro meu pai. Uma carta assim de 2 páginas. Eu escrevi uma carta pra ele, botando todo o meu sentimento dele ser contra, sabe? Tudo que eu achava, tudo que eu sentia. E explicando mais uma vez pra ele, prometendo que eu ia voltar, porque eu acho que o medo dele era eu não voltar, entendeu? Prometendo que eu ia voltar, todos os meus planos. Por que eu queria vir, entendeu? Não era só uma coisa assim, vou. Não tenho planos nenhum. Não era, eu tinha planos e tenho planos enquanto estou aqui. Então, eu explicava tudo isso pra ele mais uma vez na carta. E dizia que o apoio dele era muito importante e tal. Mas eu resolvi que eu só ia entregar essa carta no dia que eu fechasse com uma família. Porque não fazia sentido eu entregar antes, né? E aí eu fechei com a família. Aí no dia que eu fechei com a família, que eu recebi o e-mail da Cultural Care. Não foi só no dia que a família me disse. No dia que eu recebi o e-mail da Cultural Care, explicando tudo, já marcando tudo. A primeira pessoa que eu falei foi pra minha avó, que ela me apoiava muito. Gente, minha avó é linda. Me apoiava muito. Tudo que acontecia, eu corria pra falar pra ela. Então eu falei primeiro pra ela. E depois eu saí, que eu sabia onde meu pai tava. Meu pai tava lá no bar da esquina. E lá vem eu correndo, saltitante. Ai, foi muito legal. Cheguei, atravessei a rua, ele, o que foi? Aí eu gritando e abraçando ele. Eu consegui, eu fechei com a família, vou morar na Califórnia, Não, eu pensei que ele ia, tipo, né, sei lá, me jogar na frente do ônibus, o primeiro ônibus que estivesse vindo. Mas ao contrário, ele me abraçou, ele sorriu, disse que estava muito feliz comigo. Ai, meu Deus, vou chorar. Ele me abraçou e disse que estava muito feliz, que me apoiava e tudo. Naquela hora eu já sabia que eu não precisava mais entregar a carta pra ele, entendeu? Então, foi nessa hora que mudou tudo. Eu vi que ele me apoiava, eu vi que ia tudo ser maravilhoso, eu tinha conseguido a família maravilhosa, tinha passado por muita coisa até agora, mas naquela hora do apoio do meu pai, podia acontecer qualquer coisa, eu podia chegar aqui e tivesse sido tudo uma merda, mas aquela hora pagou, certo? Então, bom, o que eu posso dizer é que o apoio da família é muito importante. Se você não tem o apoio da sua mãe, eu não sei por que motivo pode ser que seja o mesmo motivo do meu pai, não sei. Você tem que ver como é que você vai lidar com isso, certo? Eu tinha os meus recursos, eu tinha os meios de lidar, mas isso era por causa da minha história passada com o meu pai, de tudo que tinha acontecido e de como eu levava as coisas com ele, entendeu? Meu pai já tinha um histórico de dizer não pra tudo, então eu sabia como lidar com isso. Eu tenho certeza que você vai saber lidar com o problema da sua mãe. E todas as meninas que tiverem um problema com o pai, com a mãe, com a família, sempre vai ter alguém contra. Sorry.